Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você nessa noite, noite especial, a noite que comemoramos o Natal, nesse dia. Que um feliz Natal para você, que Jesus seja de fato o motivo de celebrarmos esse dia. Amém? Vamos ter agora uma mensagem aqui, relembrar, que nasceu o Salvador. Então, vamos nesse momento refletir um pouquinho na mensagem do nascimento do nosso Salvador, tá bom? Então vamos ler Mateus capítulo 1, versículo 21, que fala assim: Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhes o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, hoje todos estão celebrando o nascimento mais importante de todo mundo. Então, temos uma grande oportunidade, já falei disso no domingo, de falar do Salvador. Esse sim é verdadeiro, esse sim é o motivo verdadeiro para celebrarmos o Natal. Esse mesmo nascimento de hoje, esse mesmo nascimento que é hoje celebrado, ele por muito tempo foi aguardado, esperado, desejado e anunciado. Era assim que vivia o povo antes do nascimento de Jesus. Então o povo por muito tempo ansiaram, pelo nascimento de Jesus, desejaram o nascimento de Jesus, aguardaram o nascimento de Jesus. Se você lembra naquela história da samaritana, Jesus conversando com a samaritana, e ela vai falar para Jesus, Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então não era só os judeus que esperavam Jesus, os samaritanos também esperavam Jesus, porque eles queriam saber mais como que seria a partir do Messias, a partir do Cristo, como que seria a adoração ao Senhor. Ela diz: eu sei que o Salvador está vindo. Ela sabe que o Salvador, ele sabia que o Salvador estava chegando. Eu estou esperando, e quando esse dia chegar, ele vai explicar tudo que precisamos saber sobre o nosso relacionamento com Deus. Olha só a esperança daquela mulher ali falando com o próprio Salvador, que ela não sabia ainda. Estava falando que ela queria, eles estavam aguardando Jesus para saber mais como que eles iam se relacionar com Deus a partir dali. Muito interessante. Olha só também um outro exemplo de pessoas que estavam aguardando, que sabia da chegada do Messias, do Salvador, o Cristo. Em Mateus, capítulo 2, versículo 3 e 10, aquela cena, dos magos indo até Jesus, eles encontram com o rei Herodes, E aqui nesse versículo fala o seguinte, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Olha só que interessante, até o rei Herodes ali, alguém que não era religioso, estava aflito ali, estava com medo, de perder o seu reinado, porque as profecias apontavam justamente para aquela época ali, para aquele momento, que o rei dos judeus estavam para nascer. E ele estava com medo de perder o seu lugar, no reinado. Então, o nascimento mais importante da história foi também o mais aguardado. As profecias anunciavam que o reino de Deus teria o seu rei, e esse rei reinaria eternamente, e que ele iria vir da linhagem do Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, 16, Deus vai fazer a promessa para Davi que dele viria de que dele, teria um rei que reinaria para sempre. Fala assim, quando a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então,
As profecias estavam anunciando o nascimento do Salvador. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que ele nasceria em Belém. Isaías 7,14, um dos sinais que o Salvador estaria chegando é que a virgem ficaria grávida e daria à luz. Irmãos, esses são só algumas passagens no Velho Testamento. Existem muitas outras passagens que falam sobre a chegada do Messias. Porém, gostaria de destacar uma em especial, que está diretamente ligada a nós hoje, né? aos nossos dias. Lembra quando Deus vai chamar Abraão, e ele chama Abraão e ele fala que ele faz 3 promessas para Abraão, né? E uma das promessas é o quê? Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O nascimento de Jesus cumpre essa promessa de Deus a Abraão. Por meio de Jesus, todos os povos são abençoados. E Jesus vem da linhagem de Abraão. Essa passagem está lá em Gênesis 12, versículo 3. Por meio de Abraão, todos os povos serão abençoados. Eu e você, o rico, o pobre, o negro, o branco, todos teriam a mesma bênção de Deus. O seu nascimento milagroso de uma virgem prova que ele era muito mais que um homem. Ele também é Deus. Ele nasceu com uma única missão: salvar o mundo do pecado e nos unir novamente com Deus. Então Jesus veio, nasceu para nos livrar do pecado, para nos trazer de volta o relacionamento com Deus. Não existe bênção maior para um pecador, seja para mim, para você, do que o perdão e estar junto de Deus Todo-Poderoso. Então escreve isso. Não existe bênção maior para um pecador do que o perdão e estar próximo do Deus Todo-Poderoso. E Jesus nasceu para nos dar esse privilégio, nos dar essa bênção, que é a bênção do perdão, que é a bênção de estar junto com Deus, lado a lado. Enquanto não entendermos a dimensão do pecado em nossa vida, não saberemos reconhecer o tamanho da bênção, da graça que Deus nos deu, da graça que foi dada a nós. Se vocês lembrarem, no Jardim do Éden, o problema não estava no fruto, o problema estava na desobediência. O problema estava na desobediência. E Deus diz que no dia que eles desobedecerem e comerem daquele fruto, eles morreriam. E eles morreram, eles perderam o livre acesso a Deus, eles perderam o relacionamento com Deus, a intimidade com o Pai. Então Jesus ele veio para restaurar esse relacionamento. Então é a obediência a Jesus que nos faz ser unidos com Deus novamente. Que nós possamos refletir nisso no dia de hoje, nessa noite de Natal, o dia que o mundo inteiro está comemorando o nascimento do Salvador, mas que ele veio para que pessoas sejam obedientes a ele, e pessoas obedientes a Jesus, a Deus, a palavra de Deus, são pessoas que têm uma perspectiva de vida eterna, vai viver além desse mundo, além do que nós vivemos aqui. Esse é o motivo de nós celebrarmos o nosso Natal. O homem sem Deus é igual uma folha arrancada da árvore. Pode até parecer estar viva, pode ter boa aparência, mas ela morrerá certamente com o tempo. Então o homem sem Deus, ele pode parecer ter vida, pode parecer ter boa aparência, pode ter muito dinheiro, mas se não tiver Deus, ele morrerá e morrerá eternamente. O homem com Deus, o homem com Jesus, ele vive e vive eternamente.
vive em plenitude com Deus. Amém? Jesus é o único capaz de me fazer andar com Deus e ter vida novamente. Jesus é aquela pessoa capaz de me unir novamente à árvore, como se o pecado me arrancasse da árvore divina, da árvore de Deus. E agora, eu conhecendo Jesus, eu consigo me ligar novamente à árvore, consigo ter vida novamente. Então esse é o grande milagre, né? Jesus é o único capaz de fazer isso por mim e fazer por você. A vida de Jesus é uma caixa aberta de presentes. É uma caixa aberta de presentes, cheia de presentes. E eu gostaria de falar 3 presentes específicos aqui do que é ter Jesus em nossa vida. Tá bom? Então vamos rapidamente aqui, 3 coisas que Jesus nos presenteou com o seu nascimento, né? Com a sua vida, né? Então hoje, o dia de celebrar a vida de Jesus, vamos celebrar e vamos lembrar como que Jesus nos presenteia com a sua vida. Então, o primeiro presente que nós recebemos de Deus aqui é o perdão. O perdão. Sem Ele, não há comunhão com Deus. Então, uma coisa que nós temos que entender é que sem perdão, nós não temos comunhão com Deus. Pessoas que não pedem perdão para Deus, pessoas que não se arrependem, não têm comunhão com Deus. Não tem. 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai falar assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Peça perdão. Logo após a oração do Pai Nosso, Jesus vai falar que aqueles que perdoarem uns aos outros serão perdoados por meu Pai. Porém, aqueles que não perdoarem uns aos outros não será perdoado. Irmãos, a gente recebe o perdão de Deus por meio da vida de Jesus para perdoar os outros. Se você tem dificuldade de perdoar, lembre-se, o perdão, a falta de perdão é um pecado sem perdão. Se você parar para pensar, a falta de perdão na minha vida é um pecado que não tem perdão diante de Deus, porque Jesus já falou lá: se você não perdoar os pecados uns dos outros, Deus, meu Pai, não perdoará vocês. Então eu preciso pedir perdão para Deus, mas também preciso aprender a dar perdão para os outros. Jesus veio para que nós voltássemos a ter um relacionamento íntimo com Deus. E esse relacionamento íntimo começa pedindo perdão, começa com arrependimento. Sem perdão não é possível ter comunhão sincera com Deus. Você vai viver na superficialidade. Tem pessoas dentro da igreja vivendo superficialmente com Deus, que não abre o seu coração para o Senhor, que não é sincero com Deus. Vive uma fé de mentiras. Vive uma fé de mentiras. Aceite o perdão dado por Deus, por meio de Jesus, e viva uma vida plena, uma vida autêntica com Deus, com o Senhor. Jesus nos dá esse privilégio de viver autenticamente com o Salvador. O sangue de Jesus pode purificar sempre nossas vidas. Então, o milagre de Jesus não foi só nascer. Seu milagre também foi morrer por nós. Foi derramar seu sangue para nos purificar. Então, permita que o sangue de Jesus purifique o seu coração, purifique sua mente, sua consciência, para que você de fato tenha uma vida abundante no Senhor, para que você tenha uma vida próxima, íntima de Deus, verdadeiramente, não apenas superficial, sem profundidade, sem sinceridade. Então, o sangue de Jesus pode purificar sempre a sua vida. Porém, nós precisamos confessar nossos pecados para Deus regularmente, diariamente. Tenha um relacionamento íntimo com Deus diariamente, todos os dias. Fale com o Senhor, como Salvador. Outro presente que Jesus nos deu a vir a esse mundo, né? A viver aqui conosco, a morrer por nós,
é nos deixar, nos permitir ser filhos de Deus. Sem Jesus é impossível ser filho de Deus. Nós só somos filhos do Senhor porque Jesus veio a esse mundo. Gálatas 3, 26 e 27 fala assim, ó, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Só quem está em Jesus tem esse privilégio de ser chamado filhos de Deus. Ah, não quer dizer que Deus só ama os seus filhos? Não. Deus ama todo mundo. Todos nós somos criação dele. Mas aqueles, como o versículo fala, né? Aqueles que foram batizados em Cristo se revestiram. Então esses que são considerados filhos de Deus. São esses que são família de Deus. Deus ama você. Deus ama todos nós. Mas filho mesmo, aquele que faz parte da família de Deus, são aqueles que decidiram receber Jesus em sua vida e permitir que Jesus seja o centro de sua vida. Esse tem o privilégio de ser chamado filho amado de Deus. Com Jesus, agora você pode fazer parte da família de Deus. Ser filho de Deus é um grande privilégio, e esse privilégio é conquistado pela vida do nosso Salvador Jesus. Deus é o melhor pai que um filho poderia ter. Pode ter certeza disso. Deus é o melhor pai que um filho poderia ter, sem sombra de dúvida. Então, louvem o Senhor nessa noite, nesse dia 25 de dezembro. Sabemos que para a gente não foi esse dia, né, que Jesus nasceu, mas é o dia que o mundo inteiro está comemorando. Então, se você for comemorar esse dia, comemore lembrando que essa pessoa que nasceu, Jesus, essa pessoa que morreu por nós, foi para nos dar grandes presentes. E um deles é nos tornar filhos de Deus. O terceiro e último presente que eu gostaria de citar, que Jesus nos abençoou com a sua vida, é nos dar um lar eterno, um lar celestial. Não somos órfãos, não somos sem morada, nós temos um lugar para habitar. Com Jesus nós temos um lugar reservado na casa de Deus. É como se tivesse um quarto decorado especialmente para você na casa de Deus, só te aguardando. Só te aguardando. Então a vida de Jesus nos faz ter essa esperança de ter um lar na casa de Deus. Um lar para mim, um lar para você. Lá com a sua cor preferida, os quartos, né? A cama confortável, um guarda-roupa. Lógico que eu estou imaginando aqui uma casa parecida com a nossa, não faço ideia de como será no céu, mas tenho certeza que será do bom e do melhor. Será algo assim incrível. Estou aqui com minha mente limitada, né? Tentando imaginar, tentando descrever como que seria esse lar celestial com Deus. Mas eu quero te garantir, te dar essa certeza, que Jesus ele veio para nos dar essa certeza de um lar celestial ao lado de Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 fala assim, ó, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacitou a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha só que bênção que Jesus nos dá. Ele fará com nossos corpos humilhados ser semelhante ao corpo glorioso, ao seu corpo glorioso. Gente, isso é muito precioso. Como que pode alguém insignificante como eu
alguém tão pecador como nós, chegar a algo semelhante ao corpo glorioso de Jesus, de Deus. Isso é um presente, isso é uma graça muito grande para permitir isso. Que faria Paulo ter uma vida contente no Senhor? Que faria Paulo ter uma vida contente no Senhor? Ele tinha convicção que o seu verdadeiro lar era ao lado de Jesus no céu. Por isso que Paulo fez o que fez enquanto estava vivo, pregou o Evangelho, diante de tantas dificuldades, tantas enfermidades, tantas perseguições. Ele só fez o que fez contente, com contentamento, porque ele sabia, ele tinha convicção que o seu verdadeiro lar não era aqui nesse mundo, o seu verdadeiro lar era com Deus, é com Deus nos céus. Nós temos uma entrada para o lar eterno, que nenhum ladrão pode roubar. Um lar celestial que ninguém pode destruir, que ninguém pode desmanchar. Dê pulos de alegria nessa noite, nesse dia. Ninguém pode destruir o lar celestial que Jesus conquistou para nós. Seja contente com o que você tem, porque o que você ganhará no futuro é muito melhor, muito maior. Amém? A graça, o amor, a misericórdia e salvação são manifestadas na vida de Jesus e pela vida dele, por meio dele. Sem Jesus nada disso seria possível. Você não teria perdão. Você não seria chamado filho de Deus. Você não teria um lar celestial. Sem Jesus você não teria nada disso e tantas outras bênçãos que nós recebemos, que a Bíblia nos fala que nós temos. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos que somos perdoados diariamente. Nós erramos, ficamos com vergonha e nos afastamos de Deus. Esquecemos que Jesus veio para nos perdoar. Jesus veio para vencer o pecado, ele já venceu. Nós só precisamos ter humildade para reconhecer o erro em nossa vida e pedir perdão para o Senhor. Nós esquecemos que somos filhos de Deus. Você não é qualquer um. Quem tem Jesus no coração não é qualquer um. É um filho amado do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Você não é mais qualquer um com Jesus. As pessoas esquecem que nós temos um lugar para onde ir. Nós temos uma morada nos aguardando por causa de Jesus. Então que nessa noite você lembre do quão precioso é o presente de Jesus na nossa vida, do quão importante é nós celebrarmos a vida de Jesus, não só hoje, no dia 25 de dezembro, mas todos os dias é motivo para nós cristãos lembrarmos do quão precioso é celebrar a vida de Jesus, o quão importante isso é para a nossa vida, celebrar a vida do Salvador Jesus. Irmãos, olhando para esse Jesus, chega à conclusão que o céu não era para os bons. Se você tinha essa ideia de que só vai para o céu quem é bom, você está equivocado. Às vezes perdemos tempo tentando ser bonzinho, tentando fazer caridade, fazer boas obras, dar o dízimo, agradar fulano, agradar ciclano. Irmãos, o céu não é para os bons. O bom na história é Jesus. Jesus que é o bom na história. Não estamos aqui para ser bons, estamos aqui para sermos obedientes ao Senhor. Pessoas de caráter temente ao Senhor. Se você ser uma pessoa obediente ao Senhor, você vai dar o dízimo.
Se você for uma pessoa obediente ao Senhor, você vai amar o seu próximo. Se você for ser uma pessoa obediente a Deus, você vai dar caridade, porque você é obediente. Você entende a diferença? Agora só fico tentando ser bonzinho com um, bonzinho com o outro, fazer isso, fazer aquilo, para mostrar que eu sou bom. Tá errado, tá por motivo errado. Eu primeiro aceito Jesus na minha vida e busco conhecer a tua palavra, busco conhecer os seus mandamentos para mim. Aí sim, uma vez que eu conheço, que eu obedeço os seus mandamentos, obedeço as suas vontades na minha vida, aí os atos de caridade vão surgir. A prática constante de dizimar vai surgir. A prática de servir na igreja vai surgir, de servir o próximo, vai aparecer naturalmente. Porque pessoas obedientes ao Senhor fazem coisas boas. Mas não porque Ele é bom, mas porque o Senhor que eles servem é bom. Amém? Então, como prometido a Abraão, Jesus é o descendente que trouxe bênção a todos nós. Todos nós. Então, todos nós somos ricamente abençoados por Deus, por causa desse nascimento tão precioso, Jesus. Então, celebre essa noite, celebre esse Natal, mas com a certeza de que a vida de Jesus é muito mais do que um neném nascendo lá há 2025 anos atrás. É muito mais. Tá bom, querido? Ele trouxe bênçãos para a sua vida, para a nossa vida. E Ele trouxe bênção a todos aqueles que vivem nesse mundo. Amém? Que Deus seja louvado pela vida de Jesus, não só hoje, mas todos os dias. Deus te abençoe. E nos vemos domingo, se Deus quiser, para louvar e engrandecer o nosso Deus. Último domingo do ano, você está convidado a estar conosco, dia 29 de dezembro, tá bom? Abraço, querido, fica com Deus e um Feliz Natal. Que Jesus Cristo te abençoe hoje e sempre. Vamos orar? Senhor Deus e grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso Salvador Jesus. Obrigado, Pai, por o Senhor ter enviado Ele a essa terra, para Ele ter, Pai, cumprido a missão que Ele tinha para cumprir com êxito. E graças, Pai, graças à vida de Jesus, nós hoje temos o perdão dos pecados, temos o privilégio de ter relacionamento com o Senhor intimamente, Pai. E graças à vida de Jesus, nós somos privilegiados como filhos do Senhor, como parte da família de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque a vida de Jesus nos dá um lar para morar, um lar eterno, um lar celestial, uma morada junto com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Abençoe, Pai, esse finalzinho de ano, que nós possamos, Pai, continuar louvando o Senhor e que essas festas, Pai, de celebrar a vida de Jesus não se retém apenas ao dia 25 de dezembro, Pai, mas que seja constante a nossa vida, que diariamente nós possamos lembrar aquele que nos trouxe salvação, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, amém e amém. Isso aí, querido. Deus abençoe, fique com Deus e até domingo, se Deus abençoar. Tchau, tchau.